Olá! Sabe, num mundo que está cada vez mais cheio de opiniões, de ruído por todo lado, como é que a gente encontra um pouco de clareza? A gente vai explorar hoje uma ideia que não é nova, mas é muito poderosa. A de que a verdade não é uma coisa que se acha por aí, mas sim algo que se constrói, dia após dia, dentro da gente. Bem, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com um desafio que todo mundo enfrenta. Depois, vamos dar uma olhada num projeto para ter mais autodomínio, conhecer as 4 ferramentas essenciais para isso e, no final, entender como essa busca pela verdade vira um trabalho diário na construção do nosso próprio caráter. Então, para começar, vamos encarar de frente um problema bem do nosso tempo. No dia a dia, como é que se separa o que é fato, o que é real, daquilo que é só uma opinião, seja a nossa ou a dos outros? Olha que interessante. De um lado, a gente tem a verdade, que deveria ser um caminho reto, claro, mas do outro está a realidade, as nossas opiniões. E elas, muitas vezes, são uma estrada toda torta, sabe? Cheia de névoa. A névoa das nossas paixões, dos interesses, dos medos, das vaidades. Tudo isso distorce a nossa visão. É daqui que a gente parte. Ok, então se o problema é essa confusão toda dentro da gente, qual seria a solução? A proposta aqui é um projeto de autodomínio, um jeito de encontrar clareza e disciplina, mas começando por dentro. E uma das filosofias que oferece um método para isso é a maçonaria, que aqui é apresentada como uma verdadeira escola de equilíbrio. A ideia central é bem direta: usar a razão e a reflexão para a gente não ser levado pela instabilidade daquelas primeiras impressões, sabe, das emoções do momento. É sobre alcançar o autodomínio. E para explicar esse processo, eles usam uma metáfora muito forte. Pensa no nosso caráter como se fosse uma pedra bruta recém-tirada da natureza. Ela não é algo fixo, acabado. Pelo contrário, é algo que a gente pode e deve moldar e aperfeiçoar o tempo todo. Como um escultor trabalhando na sua obra-prima. Mas claro, todo artesão precisa de ferramentas, não é mesmo? Para esse grande projeto de construção interior, quais seriam as nossas? A resposta está em 4 virtudes que são a base de tudo. E aqui estão elas. As 4 virtudes cardeais são a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. Pensa nelas como as 4 ferramentas essenciais na nossa caixa para construir um caráter que seja ao mesmo tempo sólido e equilibrado. Então vamos lá. Vamos abrir essa caixa de ferramentas e dar uma olhada em cada uma dessas virtudes bem de perto para entender como elas realmente funcionam na prática, no dia a dia. A nossa primeira ferramenta é a prudência. E aqui, prudência não é ter medo de agir, não. É ter a sabedoria de julgar as coisas com clareza, agir com responsabilidade e, o mais importante, passar as nossas decisões pelo filtro da razão antes de sair agindo por impulso. E como é que a prudência funciona na prática? É um processo, quase um passo a passo. Primeiro, a gente observa e pondera. Depois, avalia as possíveis consequências de cada ação. Só então, a gente escolhe o caminho que parece mais correto. E, por fim, ela ajuda a regular os excessos para a gente se manter nesse caminho. Em outras palavras, a prudência é aquela ferramenta que a gente usa para desbastar a nossa pedra bruta, sabe? Para corrigir as imperfeições e remover as arrestas, tornando a gente, o nosso caráter, apto para a construção de uma vida mais sólida. Muito bem. Depois que a gente aprende a agir com mais prudência, a gente precisa de uma segunda ferramenta fundamental, a temperança. Essa é a virtude do equilíbrio. É ela que nos guia para evitar os extremos e para manter os nossos desejos e impulsos sob controle. Pensa na temperança como se fosse uma âncora no mar agitado de impulsos. Ela ajuda a preservar a nossa harmonia interna, impede que a gente se torne escravo dos nossos desejos e nos dá uma firmeza serena, sabe? Uma capacidade de agir com convicção, mas sempre com senso de medida. E a temperança nos ensina uma coisa importantíssima nos dias de hoje. Tolerância não significa concordância. É perfeitamente possível respeitar a opinião do outro sem abrir mão dos nossos próprios princípios. Essa é a grande diferença entre ter convicção e cair no fanatismo. Ok. Com a prudência para nos guiar e a temperança para nos equilibrar, a gente precisa de uma terceira ferramenta, a fortaleza. E aqui não falamos de força física, mas de coragem moral. É a firmeza de caráter para a gente aguentar firme diante das adversidades, das injustiças e das tentações. A fortaleza é como as raízes de uma árvore bem funda na terra durante uma tempestade. É ela que nos sustenta quando a vida nos testa, que impede que nossos valores se quebrem com o vento. Ela preserva nossa integridade e, para isso, exige constância e, às vezes, sacrifício. E o verdadeiro teste da fortaleza se manifesta exatamente aqui.
Quando alguém consegue permanecer fiel ao que acredita ser justo, mesmo que isso tenha um custo pessoal alto. Esse talvez seja o teste definitivo do caráter. E chegamos à quarta e última ferramenta, a justiça. Se as outras virtudes nos preparam por dentro, a justiça é a que coloca tudo em prática. É a capacidade de alinhar o que a gente fala, o que a gente pensa e o que a gente faz com princípios maiores. E aqui tem uma ideia que pode mudar tudo. A justiça, nessa visão, não começa com o julgamento do mundo lá fora. Não, ela começa no espelho. Ela exige medida, imparcialidade, uma honestidade brutal consigo mesmo e, acima de tudo, a disposição para se autocorrigir. É isso, a justiça começa no nosso íntimo, no momento em que a gente se dispõe a olhar para dentro e se corrigir antes mesmo de pensar em corrigir o mundo. A verdadeira mudança, portanto, sempre começa de dentro para fora. Agora que a gente já conhece as 4 ferramentas, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Vamos ver como elas trabalham juntas na prática, transformando essa busca pela verdade em um verdadeiro trabalho diário. Olha só que sinergia perfeita. A prudência é a nossa bússola, ela orienta e esclarece o caminho. A temperança é a nossa âncora, ela equilibra e contém os excessos. A fortaleza são as nossas raízes, ela sustenta e firma nas dificuldades. E a justiça? A justiça alinha e retifica tudo. Juntas, elas formam um sistema completo para construir o caráter. E no final das contas, a grande lição, talvez, seja esta: a verdade não se proclama apenas com palavras, ela se testemunha com a vida. Não é só o que a gente diz, mas principalmente como a gente vive, que define o nosso caráter e a nossa busca pela verdade. Obrigado pela companhia